Olá, meus amados. Hoje, dia 23 de maio de 2022, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará está prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então aqui o Senhor vai preparando, volto a lembrar que estamos no contexto da última ceia. O Senhor, ali Judas já tinha saído do cenáculo e foi para falar, melhor dizendo, foi falar com o sumo sacerdote. E ali conhecemos toda a história, eles combinam de ir ao Getsêmani, no Horto das Oliveiras, para ali prender Jesus, como nós conhecemos toda a história. Então Judas Iscariotes não está aqui presente, e assim que Judas sai, o Senhor começa esse longo discurso de despedida. Mas ao mesmo tempo que o Senhor faz essa despedida, o Senhor fala: olha, vocês não vão ficar abandonados. Eu estou indo embora, mas não estou deixando vocês sozinhos. Então é disso que o Senhor está falando. Então quando vier o defensor, eu já tive a oportunidade de explicar que essa palavra defensor, em grego, é parácletos, que é o que a gente fala, o Espírito Santo paráclito. Então, paráclito é uma expressão que quer dizer, lá no grego, defensor, advogado. Por quê? É ele que realmente vai fazer com que esses homens aqui, que irão testemunhar o Evangelho, terão muitas vezes que também se defender. Então, quem vai dar a defesa é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai inspirá-los para que eles possam se defender diante das acusações que virão, como de fato vieram. É importante lembrar que, historicamente, a igreja foi perseguida durante 300 anos, praticamente. Desde Nero até, podemos dizer, Diocleciano. E depois Constantino, ali com o Edito de Milão, em 313, ele vai dar à igreja aquilo que a igreja não tinha, que era o quê? A autoridade de poder prestar o seu culto livremente. Não está obrigado a prestar o culto segundo, prestar culto aos deuses romanos, mas podiam prestar culto ao Deus deles próprio, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que é o nosso Deus, né? Entenderam o que eu quis dizer. Então vamos lá. Então o Senhor diz isso: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Então essa verdade que procede do Pai, só o Pai realmente conhece a verdade. Isso é interessante a gente pensar. A grande questão da filosofia é o que é a verdade, que inclusive é a pergunta, não sei se você se lembra, que Pilatos faz a Jesus: o que é a verdade? Porque é a grande pergunta filosófica. Então, os homens aqui, de sentido seres humanos, não sabem o que é realmente a verdade. O único que conhece a verdade é Deus. Por isso que o Espírito da verdade procede do Pai, porque a verdade vem do Pai, né? E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, procede do Pai. E ele dará testemunho de mim. Aqui nós percebemos claramente, gente, essa unidade que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o defensor vai ser mandado pelo Filho, ele procede do Pai, o defensor é o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará testemunho. Gente, é importante a gente também ir lá na língua grega, o que é testemunho? É a palavra, ou a testemunha, por exemplo, é a palavra mártires, não, mártires, mártiros. Então, o que é o mártir? É aquele que dá testemunho, tá? Porque esses homens aqui, muitos derramaram sangue por causa da fé em Jesus Cristo. Então, o testemunho, que é uma palavra muito forte, no grego seria o martírio. Se você pegar no texto grego, você vai ver que ele dará o martírio de mim, o testemunho, que depois, claro, essa palavra se tornou o testemunho através do derramamento de sangue pela fé em Jesus Cristo.
Então o Senhor já alertava isso daí. Então o Espírito Santo vem dar o testemunho, ou seja, vem confirmar que Jesus é o Messias, vem confirmar que tudo aquilo que Jesus falou é verdade, vem confirmar que ele é o Filho de Deus. Gente, é ler Atos dos Apóstolos. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, vocês vão ver esses textos que nós estamos lendo aqui, do capítulo 15 de João, totalmente confirmado ali, a assistência do Espírito Santo, o Espírito Santo que inspira, o Espírito Santo que impulsiona, o Espírito Santo que revela, o Espírito Santo que os leva a anunciar com ardor, mesmo diante das perseguições. Então o Senhor continua. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Exato. Gente, por que a nossa igreja é apostólica? A nossa igreja é católica, a gente fala igreja católica, apostólica, romana. Por que ela é apostólica? Porque exatamente tudo que a igreja nos ensina, a fé da igreja, ela recebeu dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos acreditaram, a igreja católica acolheu e até hoje segue. Se você estudar seriamente a história da igreja, você vai ver que ela até hoje se mantém fiel ao ensinamento que ela recebeu. Isso é na igreja tradição. Quando nós falamos que na igreja tem a tradição, eu já tive a oportunidade de explicar isso. A palavra traditio no latim quer dizer transmissão. Que transmissão é essa? Da fé. Então a igreja tem tradição, que muitas vezes é criticado por algumas igrejas protestantes. Ah, esse negócio de tradição. Gente, a tradição é a transmissão da fé, aquilo que a igreja recebeu dos apóstolos e há quase 2000 anos a igreja tem anunciado e vai continuar anunciando. Então isso é, para nós, o que nós chamamos de tradição. Então o Senhor fala isso aos apóstolos e nós também, né? Vós dareis testemunho, os apóstolos, por quê? Porque estavam com o Senhor desde o começo. Então quem ouviu o Senhor foram os apóstolos, quem viu o Senhor foram os apóstolos, quem viu o Senhor realizar curas, milagres, ressuscitar Lázaro foram os apóstolos. E aí eles escreveram para que nós não esquecêssemos, para que nós não, né? Para que não se perdesse todo o ensinamento de Jesus. E chegou até nós. Mas foi escrito muitos anos depois da morte do Senhor. Não era escrito no dia ali, tipo, como se fosse um diário, não. Tanto é que no início, gente, os evangelhos, os 4 evangelhos, eram chamados de as memórias dos apóstolos. Porque era o que eles lembravam e escreveram para que o ensinamento do Senhor não se perdesse. Graças a Deus que eles escreveram, né? Porque se fosse verbalmente, já teria se perdido, né? Se tivesse mantido somente a parte oral. Graças a Deus que escreveram. E o texto continua: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Não seja abalada o quê? Quando acontecer as perseguições. O Espírito Santo, por que o Espírito Santo vem defender? Porque eles vão precisar de um advogado, porque eles vão ser perseguidos. E aí olha o que o Senhor diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Eles eram judeus, então, ou seja, os judeus não vão acolher a mim como Messias e vão expulsar vocês das sinagogas, mas não desistam, continue anunciando. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus, como realmente acontecia. Se você pegar, como eu disse, a igreja foi perseguida por 300 anos. E muita gente ali, ao matar um cristão, achava que realmente estava prestando culto a Deus. Continua o texto: agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Por isso, por ignorância, porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não aceitaram Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então, ou seja, quando acontecer, para que vocês lembrem, eu já preparei vocês, o Senhor nunca iludiu ninguém. O Senhor vem em nosso socorro, o Espírito Santo nos auxilia, mas as perseguições acontecem. O Senhor nunca nos enganou. Então o Senhor nos preparou para que nós mantenhamos firmes, como eu sempre digo, que eu não pare no meu erro e nem no erro do outro, mas que eu olhe sempre para Jesus e somente para Ele. E, Senhor, diante desta palavra, mais uma vez, nós pedimos a graça de dar testemunho da nossa fé. Que nós sejamos diante do mundo testemunha. Testemunha viva não só no falar, mas principalmente no agir, que é a parte mais difícil. Que nós possamos testemunhar com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo, em nome de Jesus, para que nós possamos, neste dia, ser no mundo, e não somente hoje, mas a cada dia, sermos no mundo sinal da presença de Deus, sermos sal, sermos luz para a glória do nome do Senhor. E, mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão e de forma especial a paz mundial e o fim desta pandemia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.